Geometria molecular. Criaturinhas, já começo com um pequeno detalhe sobre geometria molecular. A gente sabe que existem compostos iônicos, compostos metálicos e compostos formados por ligação covalente. São chamados compostos moleculares. Geometria molecular, a gente só analisa compostos moleculares. Compostos iônicos não entram aqui e compostos metálicos também não entram aqui. Por quê? Porque em ambos iônicos e metálicos é formado um cristal. Esses cristais têm outras definições, são termos da parte de formato geométrico, tá? E não de geometria da molécula. Compostos moleculares, sim. Aí a gente vai ver as geometrias possíveis para cada composto formado por ligação covalente, tá? Então, se você pegar uma questão como tem questão da UES, que pergunta a geometria, por exemplo, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, o cálcio se liga ao carbonato por ligação iônica. Então, você já não se preocupa em dar a geometria daquilo ali, certo? Porque não compete na geometria molecular. Tranquilo? Beleza. Depois de dito isso, a gente tem o seguinte. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas também. Mais uma coisa. A gente pode ter moléculas neutras e íons provenientes de moléculas, certo? Se esses íons forem covalentes, a gente tem que analisar a geometria do íon. Então, a gente tem geometria molecular para moléculas neutras e para íons moleculares, certo? Um exemplo disso, NO3-, NO2-, SO4-2-. Certo? Mas vamos com muita calma para a gente não embaralhar a nossa mente aqui, tá bom? Então a gente tem para molécula neutra e os moleculares, principalmente compostos moleculares. Depois a gente tem que pensar mais uma coisa. Quando a gente pensa em geometria molecular, a gente pensa no arranjo dos ligantes em relação ao átomo central. Sempre numa molécula você tem o átomo central e os ligantes. Aí o que acontece? Se a molécula é formada por por três ou mais elementos, sempre vai ter o átomo central e os ligantes. Quando a molécula é formada só por dois átomos, a gente não tem os átomos centrais, certo? Porque normalmente os dois átomos ou são iguais ou um é diferente do outro. Aí não tem central, e ambos são ligantes. Mas sempre a gente tem que prestar atenção na relação do ligante ou dos ligantes com o átomo central. Só que, às vezes, o átomo central tem o que a gente chama de pares eletrônicos não ligantes, que também influenciam na geometria da minha molécula. Porque vocês sabem que elétron com elétron se atrai ou se repele? Se repele. Então, tudo que a gente vê de geometria molecular é como que as nuvens eletrônicas, das ligações químicas e dos pares de elétrons do átomo central estão se organizando espacialmente, certo? Aí você vai lembrar da seguinte situação. Os ligantes sempre vão procurar a máxima repulsão entre eles. Ou seja, se eu tenho só dois ligantes, eu penso numa geometria, se eles estiverem assim, 180, porque eles vão estar o mais afastados possíveis, certo? E aí a gente vai para as geometrias bem direitinho, tranquilo?
Aqui eu quero só pensar no que eu vou falar depois. Ah, a gente também tem que tomar cuidado com a questão, porque assim, às vezes a questão está perguntando a geometria só com os ligantes é uma. Só que tem questão que pergunta a geometria com os pares não ligantes. Normalmente muda, certo? Não se preocupe que eu vou dar exemplo de tudo isso daqui para vocês, tá? É só para eu poder organizar meu pensamento com vocês durante a aula, beleza? Então vamos aqui. Vamos logo para os tipos de geometria, certo? Tem professor que gosta de falar cada geometria. Geometria linear, geometria angular, geometria tetraédrica e as deturpadas. O que acontece? Eu prefiro. Opa, normalmente dá mais certo. Eu prefiro mostrar sempre a quantidade de ligantes que eu posso na molécula. Molécula com 2 átomos, com 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos, 7 átomos, e ver as possibilidades disso, certo? E aí jogar a geometria para vocês. Bora aqui então. Eu posso ter uma molécula só com um átomo? Só com um átomo? Eu posso ter com um único elemento. Só com um átomo, não. Eu posso ter com 2 átomos do mesmo elemento. Beleza? Mas só com um elemento, um átomo, não. Se for só com um átomo, ou ele é um metal, propriamente dito, ou ele é um dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, xenônio e criptônio. Beleza? Agora eu posso ter uma molécula diatômica com 2 átomos formados pelo mesmo elemento. H2, O2, Cl2 e por aí vai. Então, a minha primeira possibilidade de geometria é quando eu envolvo 2 átomos, certo? Eu vou ter, por exemplo, na molécula de H2, eu vou ter um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Ligação simples. Se eu tivesse a molécula de O2, eu teria oxigênio, dupla, oxigênio. Se eu tivesse a molécula do N2, eu teria uma ligação tripla entre os 2 átomos de nitrogênio. Aqui o que acontece? Aqui a nossa geometria, ela só tem uma possibilidade para a alegria da nação, que é a geometria linear. Se você tiver um pouquinho de capacidade de abstração, isso daqui parece uma linha, né? Linear, certo? Então, quando você tiver 2 átomos, nem se preocupe com o negócio de par de elétron não ligante. A geometria é sempre linear. Par de elétron não ligante, a gente só se preocupa com 3 átomos para cima, certo? E 3 em diante. Tá bom? Então, Adriano, sempre tiver 2 átomos é linear? Sempre, certo? Não tem problema. Se com 2 átomos foi essa, a próxima possibilidade é com 3 átomos. Com 3 átomos, eu estou contando o átomo central e 2 ligantes, beleza? Aí eu posso ter com 3 átomos de duas maneiras. Eu vou colocar aqui o jeitinho A e o jeitinho B. 3 átomos, quando não existe elétrons não ligantes. E aqui no jeito B é quando existe elétron não ligante. Mas, Adriano, o que é elétron ligante e o que é elétron não ligante? Calma, certo? Molécula de CO2. Tem o átomo central, que é sempre o que está em menor proporção, e os ligantes sempre são os que estão em maior proporção. Então, na molécula do CO2, o átomo central é o carbono, e os ligantes são o oxigênio. Então, o que é que acontece? O átomo de carbono faz duas ligações duplas com os 2 átomos de oxigênio. O carbono só vem com 4 elétrons. Liga os 4. Sobra elétron não ligante para o carbono? Não. Então, o que acontece?
Se eu não tenho elétrons aqui ou aqui, a máxima distância entre os ligantes é um ângulo de 180 graus. Que nem aonde? Se o ângulo entre os ligantes é 180 graus, a minha geometria é de que tipo? Linear, perfeito. Segundo caso é quando eu tenho elétrons não ligantes. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma situação aqui. Não. H2O. Olha, vocês estão valentes, né? É porque eu não queria dar o H2O ainda. Eu queria guardar ele mais pra frente. Mas vou dar H2O. H2O acontece o quê? O oxigênio, se a gente fosse fazer assim, ó, ele faz uma ligação com o hidrogênio e outra com o hidrogênio. Beleza? Só que, por que que não vai ser assim, linear? Porque o oxigênio, ele tem dois pares de elétrons que não se ligam com ninguém, porque ele vem com 6 elétrons. Liga dois, sobra 4. E o que acontece? Esses elétrons, eles empurram os ligantes mais para baixo, entortando essa ligação. Tranquilo? Entorta essa ligação. Essa geometria é chamada geometria do tipo angular. Tranquilo isso? Tranquilo, né? Adriano, e o ângulo? Eu falo já do ângulo, tá certo? É, eu falo já do ângulo para vocês. Porque o ângulo eu vou precisar considerar os pares de eletrões. Eu quero considerar só depois, tá bom? Vamos para os próximos grupos. Já foi com 2, já foi com 3, pode ir com 4, né? Com 4 átomos. Mesma coisa, com 4 átomos, eu tenho o átomo central e 3 ligantes. Também eu vou ter a situação com um par de elétrons não ligantes e sem os pares de elétrons não ligantes. Um exemplo bom é o BF3, certo? Aqui, porque o boro só tem 3 elétrons na camada de valência. E quando eu estava dando ligação química, eu falei para vocês que o boro é um dos elementos que sofre a chamada contração do octeto. Se estabiliza com menos de 8, só com 6, beleza? Então vai acontecer o seguinte: o boro vai fazer 3 ligações. Se eu imagino um plano, eu imagino uma situação com 360 graus na circunferência. Se eu corto essa circunferência em 3 pedaços, os ângulos ficam de 120 graus. Mas, Adriano, todos são 120 graus? Todos são 120 graus. Alguém sabe por quê? É a maior distância. Mas existe alguma situação onde eu possa ter 3 ligantes e os ângulos não serem iguais? Tipo, 610. Perfeito. Aqui, como a gente tem 3 ligantes iguais, as nuvens eletrônicas têm o mesmo volume, são do mesmo tamanho. Agora, se eu tivesse um átomo muito grande aqui, ia acontecer desse ângulo aqui diminuir um pouquinho, porque essa nuvem ia fazer muita interferência nessas outras 2 nuvens. Mas, de regra, é 120 graus, beleza? Mas cada caso é um caso, né? Seria assim.
Tipo, se fosse BF2, BIF2, fosse um iodo da vida que é bem grande, o iodo da vida ia empurrar um pouco esses fluos mais para cá, beleza? Mas uma situação bem atípica. Então aqui a geometria ela é chamada trigonal plana. Tem alguns livros que fala trigonal planar, mas é a mesma coisa, certo? Trigonal plana, não vamos enlouquecer. Trigonal plana. E Adriano, e quando tem elétrons não ligantes no átomo central? Um bom exemplo é o NH3, certo? Eu tenho nos básicos porque os básicos caem, tá? O NH3 é o seguinte: o nitrogênio, por ter 5 elétrons, ele faz mais ou menos isso daqui, ó. Aí aqui eu vou precisar de um pouco mais de atenção das nossas pessoas. Seguinte, quando você imagina assim, parece que eu dividi em cima, para a esquerda, para a direita e para baixo, né? Só que a gente está trabalhando agora com uma estrutura tridimensional e não bidimensional, como foi o caso do BF3, certo? Como assim tridimensional? Vou tentar tirar um pouco do plano e colocar para o espaço para vocês. Imagina que eu sou o átomo de nitrogênio, beleza? Em cima da minha cabeça tem os dois elétrons. Aqui na frente tem um hidrogênio. Aqui do meu lado tem outro hidrogênio. E aqui atrás tem outro hidrogênio. É como se fosse um tripé de negócio de câmera, né? Um pé na frente, outro aqui e outro aqui, certo? Então eu estou na tridimensionalidade. Um ligante está para frente do plano, outro está atrás do plano e outro está ao lado do plano, certo? Tem um negócio lá na orgânica a gente chama de projeção de Fischer, tá? Que a gente tenta representar quais são os ligantes que estão na frente e os que estão atrás. Normalmente, o ligante que vai à frente é colocado assim, ó, a ligaçãozinha. É um triângulo cheinho, escuro, certo? E o que está atrás é um triângulo rachurado. É um triângulozinho lacejado. Beleza? Mas a princípio é só você saber que está para frente e está para trás. Logo, por eu ter esse como se fosse um tripé aqui, eu tenho a estrutura de uma pirâmide. Então essa geometria é chamada de geometria piramidal. Certo? Tem alguma outra possibilidade com 4 átomos? Até tem, certo? Mas são geometria, é uma geometria chamada geometria. Como é, meu Deus, seu nome? Não é deturpada. É geometria. Vou já lembrar disso, mas ácido carbônico, H2CO3. Um, dois. Não, tem seis. Seis átomos, né? Tem outro tipo de geometria. Não cai muito, mas ela é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu lembro agora da molécula. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu vou, pra lembrar, vai ser chão. Mas é assim, ó. Tem o átomo central. Eu vou colocar aqui. Assim, ó. Vou ter isso daqui, ó. O IF3. Seu trifluoreto de iodo. O que acontece? Vou tentar fazer isso aqui bonito para vocês, tá? Para não ficar tão aloprado. O que aconteceu? Aqui eu estou indo um pouco a mais no que eu pretendia ir agora com vocês. O que está acontecendo ali?
eu tenho de novo um átomo central, que agora esse átomo central tem 7 elétrons. O que acontece? Tem um átomo de flúor aqui, tem um átomo de flúor em cima, tem um átomo de flúor embaixo, tenho um par eletrônico para cá e outro par eletrônico aqui para trás. Está formando como se fosse um Y aqui no meio e um tracinho vindo de cima. Eu vou mandar para. Óbvio que vocês vão receber esse material, mas eu vou mandar um vídeo para vocês que também é muito bom, porque a menina lá ela fica rodando a molécula, fica mais fácil de enxergar. Certo? Quando você tem. E qual me empresta a tua apostila? Obrigado. Segura aqui. Normalmente a gente chama que, quando a gente tem um átomo central, a gente chama de plano da molécula, certo? Nessa situação aqui, o iodo está aqui, beleza? O flúor está aqui em cima, tem o flúor aqui embaixo, tem o flúor aqui. Um par eletrônico nesse ângulo e um par eletrônico nesse ângulo. É como se eu tivesse juntado essa geometria com essa geometria, sendo que isso daqui seria o flúor e os dois pares de elétrons. E isso daqui, ou isso aqui, fosse a parte de cima. É, então eu tenho aqui. É, tá assim, ó, na verdade. Né? Flúor, 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 par de elétrons e par de elétrons aqui. O que a gente fala? Essa posição do meio da molécula, do plano, a gente chama de posição equatorial. E essa posição que está na vertical do plano, chama de posição meridional. Certo? É um pouco abstrato, mas a gente consegue desenrolar isso daí. O que acontece? Essa geometria, ela tem um nome estranho. Alguém chuta? Assim, quase tu revelou que tu é o Homem-Aranha, pegando a caneta com a teia. É, mas ela tem um nome bem estranho. Não. O que é que ela lembra? Qual letra do alfabeto ela lembra? Não. Olha só os ligantes, não olha os pares de elétrons. F, um P, mas se você olhar aparece também o quê? Um P, né? É chama de geometria de T. É porque é assim, ó, um T tá deitado, ele tá tipo tombado, tá ligado? É, certo? Isso aqui cai muito? Não, isso aqui não cai muito, certo? Mas se cair, geometria de T, ou geometria T, para isso aqui. Sabe quem é que gosta disso daqui? Ué, porque a UES ela gosta de pegar casos absurdos para colocar na primeira fase para você ficar, meu Deus, e aí? Mas se cair, eu vou ficar isso aqui. O que eu sempre digo? Olhem para os ligantes, quantos são, e olhem para o átomo central. Que outro átomo poderia estar aqui? É, e não mudar essa geometria? Cloro, por quê? O átomo central para dessa geometria tem que ter 7 elétrons. 2 para separar e 3 para se ligar. 4 com 3, 7. Então poderia ser o cloro, poderia ser o iodo, poderia ser o bromo, certo? Então são situações bem específicas, bem específicos. Nem todo elemento consegue ficar aqui nesse átomo central, beleza? Geometria de T. Tem outra geometria para isso aqui? Possível um outro arranjo? Tem não, não tem, certo? Por quê? A gente fez uma geometria com um par de elétrons sobrando e com dois pares de elétrons sobrando. Se sobrar três, aí fica como? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O átomo fazendo, estabilizando com 12 elétrons. Ainda é um momento, mas vai existir isso, beleza? A princípio foi isso aí. Ah, essa eu vou colocar um asterisco, porque ela não é convencional, certo? Sim, bora lá. Só para brincar aqui. Qual seria o ângulo entre esse fluxo meridional com o equatorial? 90 graus. Qual seria o ângulo entre o flúor e os pares de elétrons equatoriais? 120.
E qual seria o ângulo entre os fungos meridionais? Então você pode ter uma geometria com três ângulos diferentes entre os ligantes e os pares de elétrons, certo? Nessa daqui dá para ter 120, nessa aqui 119 alguma coisa, parece que anda água, beleza? Mas depois eu volto para falar dessa e dessa aqui quando eu falar do tetraedro, que é a próxima, beleza? Posso apagar aqui? Pode, né? Dá para Milene que ela não está assistindo. Pode ir? Bora lá, então. Assim, aproveitar que já tem gente suficiente na sala para decidir alguma coisa, já que temos quórum, pessoal aqui, barra Manu, deu a suposição de seguinte, já que eu adiantei a segunda aula para a primeira, na segunda aula tirar um tempinho para tê-la, só fazendo exercício. Quem é a favor? A Manu quer que tenha duas aulas, sendo que essa primeira é a que eu já estou dando, a segunda eu já ia liberar vocês porque eu dei minha aula. Na verdade, já dei até a terceira aula na semana, né? E aí ela quer que tenha a segunda só para fazer mais exercício. Se vocês quiserem, eu faço. Até porque, né? Já estamos nas 10 questões. Só para a gente exercitar e ficar bonitinho o conteúdo. Se vocês não quiserem, eu também não faço. Mas sim, se não quiser ficar, não tem problema. Pode ir embora. Mas se alguém quiser. Na verdade, se uma pessoa quisesse, eu já ia ficar mesmo. Eu só estou perguntando só para vocês se sentirem decididores do futuro. Mas se tiver só a Manu, eu já ia ficar mesmo. Viu? Mas se alguém quiser, na segunda aula, eu não vou dar até as 9. Talvez eu dê até as 8h30, mais ou menos, para a gente tirar a dúvida aqui. Uma horazinha, beleza? Com 5 átomos. É? É, né? É porque eu estou botando 4 e pensando 5, né? Com 5 átomos. A gente sempre começa assim, ó. Eu sempre gosto de pensar assim. Átomo central, sem pares de elétrons ou ligantes. Com um par, com dois pares. Já com 3, a gente arrocha. Mas a princípio ainda não tem, certo? 5 átomos. Situação A. Hã? Hã? É, já é meio difícil. Aí eu falou o que, Gabriel? CH4? O exemplo mais clássico disso daqui, né, gente, é o CH4. É o metano, ou o gás metano. Átomo central é o nosso querido carbono, ligado a 4 hidrogênios. Tranquilo? Aí, de novo, sobrou par eletrônico nesse carbono aí? Não, né? E, de novo, essa molécula não é plana. Ela é espacial, ela é tridimensional. Aí, de novo, átomo de carbono, presta atenção, átomo de carbono, um hidrogênio no plano do carbono, outro hidrogênio no plano do carbono, um hidrogênio à frente do carbono e um hidrogênio atrás do carbono. Ou seja, eu tenho dois ligantes no plano e dois ligantes fora do plano, um à frente e outro atrás. Que geometria é essa? Tetraédrica. Qual é o ângulo de ligação aqui? 100 e 109, alguma coisa, 109 alguma coisa, né? É diferente da água. Mas eu acho que é 104, né? Pronto, pois isso aqui é 109. 109 graus. Depois você bota 110. Já vou explicar por que dá mais 104, beleza? Ah, tranquilo. Situação B, onde o meu átomo central. Obrigado, viu? Isso é 10.
Situação B, quando existem pares não ligantes. E aí, você já tá como? Que delícia. Seguinte, ó. Para eu ter quatro ligantes, ainda tem um par de átomos ligantes, preciso ter quantos elétrons nesse meu átomo central ao todo, na última camada? 4 mais 2, 6. Pessoal do 6 que faz isso? Enxofre. Uma situaçãozinha nessa aqui, ó. Enxofre. Vamos estar com flúor porque o flúor é malvado. É, porque o flúor é muito reativo. Beleza? Não, não. O hidrogênio não é reativo. Porque assim, o que acontece é o seguinte: o enxofre tiraria o elétron do hidrogênio e ficaria de boa com 8. Flúor tiraria o elétron do enxofre. Por isso que é uma reação mais compensada, essa instabilidade por alta reatividade do flúor. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fica com 12. Beleza? Tá puxando, mas ainda assim é dos dois. Aí o que acontece é o seguinte: lembram do plano, de novo? Enxofre, certo? Flúor, assim, ó, né? Dois flúor, um na frente, um atrás, um em cima, um embaixo. E dois pares de elétrons, um na frente e outro atrás do outro lado. Certo? É como se fosse um peãozinho. Flúor em cima, flúor embaixo, um flúor na frente, um flúor atrás, um par de elétrons na frente, um par de elétrons atrás. Isso para quem deve estar assistindo. O flúor, par de elétron, par de elétron, forma um quadrado. É tipo isso. É, tipo, imagem, é como se fosse assim, ó. Vamos aqui. Pode deixar com a garrafa. Deixa a garrafa. É como se eu estivesse aqui, ó, no centro, no Believe, fosse um enxofre, tá ligado? Aqui em cima eu tenho um flúor, aqui embaixo eu tenho outro flúor. Nessa ponta, um flúor. Nessa outra ponta, outro flúor. Nessa ponta, um par de elétrons, nessa outra ponta, um par de elétrons. Então, o plano tem quem? Dois flúors, o par de elétron e o átomo central. Posição equatorial. Posição meridional. Flúor e flúor. Certo? Tem uma questão parecida com isso no livro de vocês, no módulo de vocês. Depois a gente vê isso. Alguém sabe o nome dessa geometria? Só para quem teve infância, isso aqui. Gangorra. Geometria Gangorra. Tem acento, não tem, né? Obrigado. Imagina o T, a gente não virou assim para fazer um T. Imagina que aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui seriam os pezinhos da gangorra. Aí essa parte seria a parte do sobe e do desce. Viagem, né? Mas é assim que é. Tranquilo? Faz mais sentido que a do T. Faz mais sentido. A galera forçou ali um pouquinho, mas é o que tem, beleza? Tem outra possibilidade? Tem, tem. Mas pra cá, tem essa daqui, ó. Essa aqui é para quem fala que gás nobre não se liga a ninguém. Essa aqui é o SF4, né? Tem essa daqui, ó. XEF4, do xenônio, certo? É. O que acontece vai ficar assim, ó, o xenônio, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui. Fica assim, ó. Xenônio, flúor, 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 par de elétron, par de elétron. Ou seja, para de novo.
Eu posso tirar esse aqui. Xenônio está aqui o nome believe, certo? Nessa aresta, o flúor. Nessa outra, outro flúor. Flúor, flúor. Em cima um par de elétrons, embaixo um par de elétrons. Como eu só olho a geometria dos ligantes, eu tenho que aqui, que forma geométrica é essa? Quadrado, né? É plano? Não, porque obviamente aqui tem um retângulo, né? Mas fica na mesma distância do átomo central. Então o nome dessa geometria é quadrado planar. Normalmente só o xenônio, viu? Da geometria, quadrado planar. O nome do composto, tetrafluoreto de xenônio. É um sal. Tetrafluoreto de enxofre. Também seria outro sal. Beleza? Tem outra? Não. Não tem não. Certo? Essa daqui e essa daqui também não são convencionais. Tá certo? Então aqui, ó. Eu falei que eu ia falar do ângulo dessas duas aqui. Quando eu falasse do ângulo do tetraedro, certo? O tetraedro eu considerei tridimensionalmente essa molécula, né? 109,28. A água, se vocês olharem, ela tem o jeitão de um tetraedro. Quando eu olho para quem? Para os ligantes e para os elétrons não ligantes. Porque esses elétrons não ligantes vão se comportar como ligantes, ocupando os espaços onde estaria um ligante. Só que a molécula da água não tem um ângulo de 120, que nem do BF3. Por quê? Porque não é plana, certo? E por ser tridimensional, ela teria um ângulo de 109,28, que nem do CH4. Só que ela não vai ter 109. Aqui é quanto, hein? 104 é ou 102? Por que é 104,5? Porque a nuvem eletrônica do par de elétrons ela é um pouco mais volumétrica que a nuvem eletrônica da ligação sigma. E por ela ser um pouco mais volumétrica, ela empurra essa ligação um pouquinho mais para próxima uma da outra. E aí o ângulo diminui de 109 para 104. É o mesmo caso que a gente falou aqui, ó, certo? Depende do ligante, a nuvem for mais volumétrica, ele vai empurrar um pouquinho isso aqui mais para próximo um do outro. Beleza? É só você pensar. Quanto maior o volume eletrônico, mais ele vai empurrar os ligantes para se aproximarem. Mais espaço ele vai querer para ele e vai empurrar os outros para se aproximarem. Tranquilo? Vamos para o próximo. Com quantos átomos agora? 6. Posso apagar o do meio? Vai bater fotinha, né, Maria? O penecínio? Não necessariamente, não necessariamente. É, se como fosse isso, mais ou menos. Como fosse isso. É, tipo isso. Podemos ir para 6 átomos? Let's, né? Aí, de novo, eu prefiro ir assim, número de átomos por molécula, do que falar cada geometria e depois procurar as que faltam. Porque a gente tem um limite de átomos por molécula. Vamos de 2, se eu não me engano, o máximo. 4, 7. 7. Dentro do nosso universo aqui, razoável de ensino médio. Nossa, tenha fé no caos. Vamos com 5, agora vamos com 6. 6 átomos. 6 átomos, primeiro a gente vai na situação de não ter sobrando nenhum par de elétrons. Capite? Ah, não, ainda. Ah, não, é esse mesmo. Eu esqueço. Qual é o átomo que tem 6 elétrons na última camada? Enxofrezinho, né?
É. Hã? Como o oxigênio ele está mais para retirar para ser um gigante do que ser um átomo central, a gente vai porque é mais volumétrico, né? Que é o enxofre, né? Enxofre tem 6 elétrons dentro do mal. Vou botar de novo com flúor, porque enxofre e flúor tem. Só que o P, só que o P tem também. Tem também. Peraí. É o P, que dá o P. O F, o S é o próximo do outro, com 7. Mas é o PCl. Ou o PF5. Quer que eu bote PF5 ou PCl5? Vou botar PCl5, que é o que sempre cai nas provas. Foi. Fiz na última camada. 4. É, mas eu botei esse aqui errado. É assim, ó. Nicola. É só assim, ó. Obrigado, Nicola. É porque isso aqui seria isso daqui, ó. Só que com o flow aqui, né? E o par de elétrons. Desculpa, erro, certo? Erro meu. É que às vezes lembrar tudo é um trabalho. Mas como são 6 átomos, o átomo central é um e eu tenho que ter 5 ligantes. Aí eu vou pensar no átomo que tem 5 elétrons na última camada. O nitrogênio, mas o nitrogênio, né? Olha logo o P, que é mais volumétrico. E aí o que acontece? Vai ficar assim, ó. P, Cl, 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 Cl. Igual essa daqui, igual essa daqui, espacialmente, se eu considerar os pares de elétrons. Coisa que eu não estou considerando a princípio, eu estou considerando para fazer a distância, mas não para dar geometria. Quando eu tenho essa situação aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a parte meridional. Tem quantos ligantes no átomo central? Não, só a meridional. Perdão, só a equatorial. 3. Está aqui nesse aqui, né? Então eu tenho um centro que é trigonal. Confere? Aí na parte meridional eu tenho um cloro para cima. Se eu olhasse só isso daqui, ia aparecer o quê? Uma pirâmide, né? De base trigonal. Olhando tudo, eu tenho uma pirâmide em cima, pirâmide embaixo. Aí seria bipirâmide trigonal ou bipirâmide base triangular. Mas é a mesma coisa. Então é só botar aqui o nome, certo? Eu explico de novo. Bipirâmide trigonal. É porque a gente tá imaginando assim, ó, Bia. Tem assim, ó. É, pronto, Nicolau, e você jogou bola. Entendeu? Como se fosse realmente um diamante. Só que triangular. Tranquilo? É bipirâmide por quê? Uma pirâmide em cima, uma pirâmide embaixo. Só. E a base é trigonal. Tranquilo? Aí vamos lá para os ângulos. Os ângulos entre os cloros do Equador. 120 que é igual ali. O ângulo entre o cloro do meridiano e o cloro do Equador. O ângulo entre os cloros meridionais. Já vou com duas geometrias. Os ângulos se repetem. Por quê? Porque se você perceber, essa geometria espacialmente é igual a essa. A única coisa que aqui tem e aqui não tem são os pares de elétrons não ligantes. Mas esses pares de elétrons, eles empurram os ligantes como se fossem ligantes reais. Certo? Tem possibilidade de ter com pares de elétrons não ligantes? Deixa eu pensar. Tem. Que? Tem, sim, senhor. Outra geometria deturpada, certo? Tem um nomezinho, não é deturpado, mas tem um nomezinho.
Degenerada, uma coisa assim. Acho que é degenerada o nome certo. Hã? Não, não. Ficaria como? É como se fosse um xenônio de novo. Perceba do xenônio aqui. Agora imagina que eu tenho isso aqui, ó. Um ligante aqui em cima. Eu preciso ter quantos pares de elétrons? De novo, 7, né? Para fazer 5 ligações e sobrar 2. Quem é que tem 7? Iodo e F5. Ou botar o ICF5 mesmo. Fica assim, ó. Iodo, cloro, 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 cloro e o par de elétrons aqui embaixo. Vamos levar isso para o PhD, Nicola? Pronto. De novo, o nome Believe é o iodo, certo? Iodo. Cloro, 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 cloro. Um cloro aqui em cima e embaixo o par de elétrons. Se eu imaginar só os ligantes, eu tenho o que de novo? Uma pirâmide. Só que a base dela é o que agora? Quadrada. Aqui seria retangular, né? Mas é quadrada. Então é pirâmide base quadrática ou pirâmide quadrangular, certo? De novo, eu prefiro fazer assim porque assim você vê as possibilidades de átomos e de famílias que podem puxar cada geometria. Tetraédrica. Normalmente é o pessoal da família 4. Geometria gangorra. Normalmente é o pessoal da família 6. Quadrado planar. Gases nobres. Bipirâmide trigonal. Pessoal da família 5A. Pirâmide quadrangular. Pessoal da família 7A. Geometria T. 7A. Piramidal. Pessoal da 5A. Trigonal plana. Só o boro mesmo. Entendeu? É porque depois do boro, o alumínio é metal, né? Aí não faz ligação covalente. Certo? Temos agora com quantos? Temos outra possibilidade. Não, com 6 ainda, com 6 átomos. Pares de elétrons. Não necessariamente porque eles estão no plano da lousa. Se fosse fazer com tracejado, ficaria assim. Pronto, GG, obrigado, viu? Vou fazer com os tracejados. Ficaria assim, ó. Os únicos que estão no plano, né, GG, seriam esse cloro, o iodo e os pares de elétrons. Esse cloro aqui, ó. Ô, porcaria. Ele estaria para trás. Esses dois, eles estariam à frente do plano. Certo? Seria mais ou menos isso. Temos outra com 6 átomos? Não. Certo? E as últimas, ou a última, né? Com 7. Isso. Ou bipirâmide de base quadrada. Com 7 átomos. Só tem o caso A, onde não existem pares não ligantes. Exemplozinho clássico. Quem tem, se são 7 átomos, tem que ter o átomo central e 6 ligantes. Quem aqui tem 6 elétrons na última camada para fazer 6 ligações?
Mas eu tô contando com o átomo central. Galera do pessoal do bonde do 6A, né? SF6, o clássico hexafluoreto de enxofre, que é aquele gás que o pessoal respirava no balão lá no programa da Eliana e a voz ficava grossa, né? É o SF6. Diferente do hélio, que quando você chupa o hélio, a voz fica fina, certo? Vocês sabem por que isso? Porque o hélio, ele tem uma densidade menor que a densidade do ar que a gente respira. Então, como a densidade é menor, a nossa voz ela vai mais rápido. Então, a voz fica mais fina. Esse SF6 ele é mais denso que o ar que a gente respira. Então, quando a nossa voz é projetada nesse ar mais denso, ela fica mais grossa, ela fica mais lenta. Não, não é tóxico. Se o seu pai ou sua mãe falar que é tóxico, é mentira, viu? Ele só quer que você não use drogas. Brincadeira. SF6. Beleza? A o SF6 vai ficar assim, ó. S, F, 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 ai, F, F. Aonde, Nicola? Com 8 átomos? Não, a princípio não. Aí daria para fazer com. Só que aí é complicado pelo seguinte: é muita nuvem eletrônica para você organizar tridimensionalmente. Aí acaba que não fica estável ter tantas nuvens próximas umas das outras. É curtinha, mas eu falo da do átomo central. Porque o flúor vai juntar próximo do átomo, né? Isso. Essa geometria, como vocês já bem sabem, o nome mais clássico dela é octaédrica. Ângulo entre os flúors do Equador. Não, sabe, é isso. 90. Não é enxofre, flúor, flúor. Tem que dividir. Só são esses quatro que estão no plano. Esse aqui é meridiano. Então, 300 por 4, 90. Ângulo do flúor do meridiano com o flúor do Equador. 90. Não tá aqui, outro não tá assim? 90. Ângulo dos flúors do meridiano. Certo? Tem 100 par de elétron ligante? Não, essa fica muito avacalhada. Beleza? De base quadrática, essa daqui. Pronto, foi o que o Nicola falou. Até dá. Só que, primeiro, para Enem não se cobra. E outra, é um pouco mais instável você ter esse arranjo, porque são muitas nuvens próximas umas das outras, tentando se repelir ao máximo. E aí fica complicado você ter uma molécula com 7 ligantes, um átomo central e ela ainda ser estável. Aí ela vai querer, de qualquer forma, perder alguma coisa para ficar assim, octaédrica. Ou para ficar uma forma mais de boa, com angulação. Quanto mais fechado o ângulo, mais existe uma tensão na ligação para que essa ligação se rompa. É por isso que quando a gente for ver na orgânica, não existe a molécula do ciclopropano, tá? Seria ângulo de 60, né? Porque esse ângulo aqui, a ligação está muito tensionada. Ela quer quebrar. Aí então que ela quebra e vira o propano. Tranquilo? Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Foi bom para vocês? Estão dizendo, né? São 18h36. Vamos para frente, né? Fazer umas questãozinhas. Aí depois a gente para. Aí depois volta com mais questãozinha, né? Volumétrico. É. Na verdade, você olha pelo período. Porque o período vai dizer quantas camadas ele tem. E não pela família. Tranquilo? E aí, pô, vou apagar a lousa, viu? Apagar a lousa. Tranquilo.
Bicho, eu não sei. Eu não sei. Deve ter, Nicola, deve ter, mas assim, de cabeça, eu não sei. Como é tal? Eu não sei. Eu não sei. Ah, pode crer. Porra. É porque 1 grama de ouro tá mais ou menos R$ 180, né? Pois é, eu não sei, eu não sei. Não, mas tem que ver se esse outro pode ser usado em joia, né? Tem isso também. Questões, galerinha do mal. Vou anotar aqui quais que vocês querem. Deu tempo nem de fazer, né? Posso começar a dar um? Vou começar por ordem cronológica. Questão 10, questão 4. Depois eu posso seguir a ordem cronológica, né? É só com teoria. Os exercícios estão certos. Depois, ordem cronológica. Beleza. Questão 10, página 300 e... Muito obrigado. Vocês esperam só um minuto que eu vou pegar meu módulo, tá? Sei o que ela comeu hoje. Pronto, aqui é bom que a gente já vai falar de polaridade, né? Aí quando eu for mostrar a molécula, eu falo se ela é polar ou se ela não é polar. Mas uma coisa eu já digo para vocês. O pouco saiu, né? É osso. Mas uma coisa eu já digo. Pode tirar. Segue procurando metais. O rubídio não, o rutherfórdio, o ródio. Não, você deve ser semicondutor. Não sei. Tá barato. Tá barato. Tá barato. Tá barato. Barato. Tipo, sabe, imagina uma questão de matemática assim, ó. Sabendo que a minha vida do urânio é de tantos anos e que a inflação ela acontece de tantos anos e o dinheiro desvaloriza de tantos anos, depois de 10 minhas vidas, quanto desvalorizou o grama do urânio, sabendo que 100 gramas de urânio vale US$ 200? Hein? Regra de 3, ó, até umas horas, viu? Até umas horas. Eu ia de letra B, só porque eu sou ruim. Cadê? 10, né? Ó, bora lá. Questão 10. Questão 10. Para responder a questão, lê o texto base 1. Cadê o texto? Ah, tá aqui. Ácido carbônico. Ácido carbônico é o H2CO3, certo? Para entender a geometria do H2CO3 ou de moléculas um pouco maiores, a gente precisa do seguinte: quem é o átomo central aqui? Carbono, né? O carbono tem quantos elétrons? Então ele vai ter 4 elétrons. Esses dois hidrogênios se ligam ao carbono ou ao oxigênio? Então eu vou ter oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Falta só o que agora? Se eu já gastei 2 elétrons com os grupos OH, aqui é uma dupla. Aí o que, que vai acontecer? Eu recomendo, você poderia ter feito assim também, né? Ó. Normalmente eu acho que a maioria de vocês ia fazer. Aí ia ficar uma loucura. Meu Deus, que geometria é essa, né? Aí você faz o seguinte: isso. Um ligante.
outro ligante e outro ligante. É como se a nossa molécula tivesse quatro átomos, três ligantes. Qual é a geometria com três ligantes que no átomo central não tem pares de elétrons não ligantes? Não, tem, mas a linear, não, mas a linear não são três átomos, aqui são quatro átomos. Trigonal plana. Trigonal plana, certo? Ângulos de 120 graus. Tranquilo? Aí pergunta assim, ó. Isso. 4 eu contei com central, viu? Sempre quando eu falo de átomos, aqui, ó. 7, porque são seis ligantes e o central. Beleza? Tudo bem. Ainda pergunta assim, ó. Formado. Deixa eu lá. O oxalato formado é o CO2, né? Como é o CO2? Formado por três átomos, onde não sobra elétron não ligante no átomo central. Linear, perfeito. Ângulozinho aqui de 180, né? O óxido é classificado quanto à geometria? Linear. É o óxido, beleza? E a polaridade da molécula é polar ou apolar? Aham, apolar. Por quê? Porque, é, perfeito. Porque o que acontece? Eu tenho o vetor carbono-oxigênio em direção ao oxigênio e esse outro vetor carbono-oxigênio. Como são os mesmos ligantes, os vetores têm a mesma intensidade. Então a gente fala que o momento de polo dessa molécula aqui é igual a zero. Tá bom, né? Sim, isso, isso, isso. Certo? Posso. Deixa eu dar só uma dica para vocês muito preciosa. Sempre que a molécula tiver elétron não ligante no átomo central, não importam os ligantes, ela vai ser sempre polar, quando os átomos são iguais. Se eu tivesse aqui um enxofre, tem mais alternativo desse oxigênio do que o enxofre. Aí seria polar. Muito polar? Não, mas seria polar. Eu ia ter um vetor carbono, tipo, fosse assim, né? Esse vetor ia para cá, só que eu tenho um vetor para cá maior. E aí eu tenho uma resultante diferente de zero. E seria polar. Muito? Não, mas seria. Certo? A questão é quando ela pergunta, ela não pergunta se é muito ou se é pouco. Ela só pergunta se é ou se não é. Pronto. Aí sem saber isso aqui, lasca, né? Pronto. A do ácido carbônico seria polar. Seria polar. Certo? Seria polar, porque esse grupo é diferente desses dois grupos. Então a molécula não seria simétrica para isso. Porque esse aqui, a nuvem do óxido de hidrogênio viria para cá e puxaria mais para cá. Certo? Uma dica: sempre que eu tiver moléculas simétricas, tanto na vertical quanto na horizontal, a molécula é apolar. Devagarzinho, ó. Faz essa molécula aqui, certo? Essa molécula tem alguma simetria? Tem, simetria vertical, certo? Droga.
Mas a simetria horizontal existe? Então essa molécula é polar, certo? Posso. A molécula só é apolar quando, primeiro que eu não, o átomo central não pode ter elétron sobrando. E quando ela tem tanto simetria vertical quanto horizontal. Aí é apolar. Ou seja, quando ela é toda simétrica, os ligantes são iguais. Eu tracei um plano de simetria aqui, esse lado é igual a esse. Molécula seria apolar. Só que na hora que eu traço esse plano, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então a molécula é polar. Olha o caso do C duplo, do CO2. Seria, seria. Olha o caso do CO2. Se eu traço um plano aqui, ó, esse lado é igual a esse, né? E se eu traço um plano aqui, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Então ela é o quê? Não, porque seria outro elemento. Tipo, perfeito. Tipo assim, né, claro? Ó. Assim, né? Se você traça logo aqui, ó, diferente, certo? Então, Adriano, meu Deus, eu não sei dizer se a molécula é polar ou se ela é apolar. Mano, mete um plano de simetria na vertical e na horizontal. Se for igual os dois, apolar. Ah, mas tem par de elétron não ligante. Aí vamos provar por quê, ó. Deixa eu pegar só um caso. NH3. Poxa, os ligantes todos iguais. Só que na hora que você mete um plano aqui, simétrico, só que na hora que você mete um plano aqui, não é simétrico. BF3. Agora eu me empolguei. Meto um plano de simetria aqui, ó. Dá certo? Mesma coisa, né? Se eu passar aqui, ó, na vertical. Vou apagar e fazer de novo. Já tá uma bagunça. Mesma coisa. É porque eu teria obrigação. Se você fizesse assim, ia dar diferente. Uhum. Aí daria. Daria. Dá pra lá. É. Se você pegasse, por exemplo, tirasse um ligante aqui, botasse cloro, na hora que você mete aqui já dá diferente. Tranquilo? Adriano, é muito polar ou pouca polar? Mano, não te preocupa com isso. É polar e tchau. Beleza? Serve pra tudo? Serve. Mete ali nessa molécula aí, ó. Vai dar o quê? Polar. Todos os ligantes iguais. Se o átomo central não sobra par de elétrons, apolar. Se você rasga aqui, ó, sobra flor, 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 flor. Se você rasga aqui no meio, no equador, sobra um flor embaixo. Essa molécula aqui, ó, CHF2. Não, calma, eu tô perguntando a você. Deixa eu apagar aqui pra falar bonito. E se eu fizer assim, ó? É verdade.
Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu rasguei aqui igual. Se eu rasgo aqui, pera aí, só que essa molécula não é plana, pessoal. Ela é o quê? Tridimensional. Então, cuidado. Mas ela é o quê? Polar. Por quê? Não, não tem. Aí é que tá o babado. Ó, alguém me empresta. Não, 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 não. Não. Aí é que a gente se engana. É o seguinte, ó. Graças, vocês são amores. Meu coração. Seguinte. Ai, papai. Seguinte. Vou tentar fazer um negócio aqui que eu nunca tentei na vida, hein? Lembra que eu falei pra vocês? A molécula não é assim, tá? Ó. Ela não tem quatro átomos junto com o central, três ligantes no mesmo plano, certo? Esse ligante está um pouquinho para trás, só tem dois ligantes no mesmo plano. Esses ligantes estão num plano e esses ligantes estão no mesmo plano. Ou seja, a molécula está meio assim, certo? Ela é meio torta. Se eu digo que aqui são os dois átomos de flúor, que nem eu fiz aqui, ó, esse hidrogênio está para trás e esse hidrogênio está para frente, né? Mas aqui são os dois átomos de flúor, né? Esse átomo de flúor vai puxar no vetor para onde? Para baixo. Esse daqui para baixo. A resultante vai ser onde? Para cá, no sentido dos flúors. Então, essa molécula, ela é polar. A molécula só é apolar, pessoal, quando todos os ligantes são iguais. E no átomo central não tem elétron sobrando. H2CF2, polar. HCF3, polar. HCF4, aí seria apolar. Mas não pense que o vetor do fluido vai se cancelar, não. Eles vão se juntar numa resultante, certo? CF4. CF4. Aí seria apolar. Mas se tiver pelo menos um ligante diferente, sempre vai ser polar. HCF4, polar. CHF3, perdão. CF4, apolar. CHF3, polar. CH2F2, polar. CH3F, polar. CH4, apolar. Certo? Porque os vetores vão se juntar num vetor resultante, puxando só para os mais elétrons negativos. Tranquilo? Então, cuidado. Seria ótimo, né? Mas, eu vou mandar um vídeo para vocês, e qualquer coisa eu mando um materialzinho também a mais. Mas o vídeo eu vou mandar, eu peço muito que vocês vejam. A mulher vai ficar falando as coisinhas lá, mas bota no mudo, deixa só a moléculazinha girando. Dá para entender, beleza? A 10 já foi. Qual o gabarito da 10? D de dado. Questão de número 4, né? Vou apagar isso aqui, que eu me empolguei. Página 3, 7, 8. Uhum. Fazer essa aqui e eu libero vocês, beleza? 4. Geralmente os átomos compartilham, ganham ou perdem elementos. Beleza. Contudo, existem exceções à regra do octeto, como moléculas com número ímpar de elétrons. Sei, né? Moléculas com deficiência de elétrons. Ou seja, é um átomo que não se estabilizou com 8, se estabilizou com menos de 8. Quem é o caso que se estabilizou com menos de 8? Moléculas com expansão do octeto. Ou seja, se estabilizou com mais de 8. Deixa eu começar pela expansão, que é mais fácil de explicar para vocês. Eu olho o NH3. Nitrogênio fez quantas ligações? O nitrogênio tem um par de elétrons aqui, né? Se ele compartilhou 3 com os 3 hidrogênios, ficou quanto? Com os dois pares de elétrons, com o par de elétrons, ficou? Expandiu o octeto? Não. Então o item A já não está certo. PCl5.
O fósforo tem quantos elétrons? 5, família 5A. Fez mais 5 ligações. Ficou com quantos elétrons? Expandiu o octeto. Então pode ser o PCl5. PCl3? Não, né? Porque o PCl3 vai ficar assim, ó. Vai ficar no mesmo caso do NH3, são da mesma família, com 8. NH4Cl. Aqui a gente tem uma situação específica, porque a gente tem íons, NH4+, Cl-. E aí lembra que eu falei ligação covalente, só que a gente vê geometria. Mas a princípio fica assim, ó. NH4+, Cl-. O nitrogênio perdeu um elétron, ficou com 4. Só que ele se ligou com quantos hidrogênios? 4, né? Ao todo ficou com quantos elétrons? 8. E o cloro ganhou mais um. Ficou com quanto? 8. Tem 7. Calma, Nicola, calma. Isso aqui fica assim, ó. NH3, certo? Nitrogênio tem 2 elétrons e faz 3 ligações. Ficou com quantos elétrons o nitrogênio? Beleza. PCl5. Cl, 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 Cl. Geometria bipirâmide trigonal, né? 10. PCl3. Mesmo caso daqui. NH4, NH4Cl. NH4Cl fica assim, ó. O nitrogênio se liga com 4 hidrogênios. Calma, jovem. Fica com a carga positiva, porque o nitrogênio tem 5 elétrons, né? Ele perde um elétron. Para quem? No cloro, que ficou negativo. O cloro ganhou um elétron, tinha 7. Ganhou um, ficou com quanto? Estabilizou. O nitrogênio tinha 5, perdeu um. Agora só tem quanto? Mas ele faz quantas ligações? Ficou com quanto ao todo? 8, né? 4 com 4, 8. E não com 9. Tranquilo? Então a resposta certa é o item que tem PCl5. Beleza? Porque que ao NO acontece uma deficiência de elétrons? O NO é isso daqui, ó. Nitrogênio. Não tem 5 elétrons? O oxigênio só precisa de 2. Quantos elétrons tem o nitrogênio aí? Tá faltando um, né? Normalmente a gente bota o boro no BF3, mas é muito clássico. O pessoal nas questões gosta de botar com nitrogênio, porque o nitrogênio ele pode fazer essas coisas meio aberrativas. Parcialmente. Estabilizar é uma palavra muito forte, mas existe. Pode entrar muitas coisas aqui. Pode entrar outro oxigênio, pode entrar muita coisa aqui. Mas a princípio, existe o NO, o monóxido de nitrogênio existe. Mas como eu falei para vocês na aula passada, o monóxido de nitrogênio é classificado como que tipo de óxido? Molecular mais ácido, básico, o NO. Isso. NO é neutro. Lembrem sempre, eu lembro assim, ó. É, eu lembro assim, ó. Có, nó, não. Que parece um A, o 2. Có, nó, não. Certo? Os neutros, que só reagem com oxigênio, não reagem com água, nem com ácido, nem com base. Não, mas eu só estou puxando isso daqui por causa disso daqui, certo? Ou seja, isso aqui tá doido para reagir, Nicola. Nesse daqui também, ó. Doido para reagir. Todo mundo doido para reagir com oxigênio, para ser oxidado. Para virar NO2, CO2, NO2 também. Beleza? Voltando do nosso intervalo, a gente conversa mais alguma coisa, certo? Beijo no coração de vocês. Dar-te-ei, devolver-te-ei.